Bem, dando retorno a essa questão dos modelos de redes neurais, né, e as redes neurais artificiais que tiveram sucesso prático no início do século passado, ali, mais para metade do século passado, a rede Adaline, né, que foi uma rede construída num contexto um pouquinho diferente da rede Perceptron, né? O Perceptron era um projeto de desenvolvimento do Frank Rosenblatt para reconhecimento de padrões. A rede Adaline já foi uma rede que era uma rede neural artificial que utilizava na sua concepção um modelo linear, mas para fazer um processo de classificação não simplesmente como um discriminador, né, separando padrões através dos seus neurônios e ajustes dos seus pesos e bias, mas sim tentando encontrar um método de ajuste de pesos que fizesse com que um modelo matemático pudesse se aproximar, se ajustar a dados oriundos de algum sistema, dados registrados de alguns sistemas, os famosos pares de treinamento, padrões de treinamento, de entrada e saída desejada que nós utilizamos para treinar a rede neural. Um problema de ajuste de curvas, né, ele não é um problema originário da inteligência artificial, ele é um problema da estatística, né? Ajuste de curvas através de métodos de mínimos quadrados, por exemplo, dizem que começou com Gauss há muitos anos atrás. Mas a inteligência artificial, então, tentando mostrar para o mundo que os modelos de redes neurais artificiais conseguiam reproduzir e solucionar problemas, foram para cima desses problemas de natureza numérica, problemas da área de engenharia, de ciências exatas aplicadas, para mostrar o potencial desses métodos. E aí uma rede neural artificial como essa, tentando imitar o comportamento de um sistema, fosse ali aproximadamente linear, ela precisava de um algoritmo de treinamento, e esse algoritmo de treinamento foi proposto por Widrow e Hoff e foi chamado de regra delta. Então vamos entender como é que é a análise dessa rede neural do tipo Adaline, quando ela tem inicialmente um neurônio apenas. Então a gente conecta ali as entradas pelos pesos, multiplicando pelos pesos, chegando na junção somadora, passando por uma função de ativação e saindo na saída Y. Então essa representação esquemática que está no canto superior esquerdo aí da tela. Então o modelo da rede neural artificial do tipo Adaline, topologicamente falando, a gente vê que não tem praticamente diferença com relação ao Perceptron. A diferença básica dela é que a função de ativação limiar ela é substituída por uma função de ativação linear. E o problema vai ser tratado como sendo um problema de aproximação de dados numéricos. Esses dados eles são pertencentes ao conjunto dos números reais. Então nós temos lá 1, 2, 3,5, 10, tanto. Qualquer valor numérico que nós utilizamos nos padrões de entrada possui um par de y desejado na saída, também numérico, também pertencente ao conjunto dos números reais, e nós vamos tentar ajustar esses pesos e bias do neurônio da rede Adaline para poder alcançar uma saída U e passar ela pela função de ativação linear de forma que o y calculado seja próximo do y desejado. Então, a filosofia do modelo da rede Adaline é bem parecido com a rede neural do tipo Perceptron, né? Então é isso que a gente está estabelecendo aí. No caso linear mais simples possível, essa função f de u aí que gera y, ela é tão somente f de u sendo igual a u. Então o que a gente tem ali de entrada efetiva, que é o argumento de entrada da função de ativação do neurônio artificial, que é fruto do somatório das entradas multiplicados pelos pesos, que está estabelecida em u, na saída seria u também, se a gente pegar uma função linear com coeficiente angular 1 e sem coeficiente linear, né? Então ela foi proposta ali mais ou menos nos anos 50, também funciona como um aproximador, né? Não um discriminador, um aproximador linear. Isso que eu falei agora há pouco está explícito aqui nessa colocação, né? Ela funciona como um aproximador linear. Sua proposta é encontrar um modelo linear que melhor se aproxime aos dados do diagrama de dispersão. O que é esse diagrama de dispersão? Uma representação gráfica
na qual nós pegamos ali os valores de entrada x1 e x2 e marcamos nesses pontos ordenados a saída y. Isso vai representar graficamente ali num plano 2D uma nuvem de pontos de entrada e saída, a qual nós vamos utilizar um modelo linear para poder se aproximar e representar esse comportamento em situações futuras. Esse gráfico aí, x1 e x2, com esse monte de x voando no espaço aí, é um espaço bidimensional que é utilizado para representar um sistema, ou os dados obtidos de um sistema relacionando x1 e x2 como variáveis de entrada e saída. Isso para o caso de monovariável, né? Um padrão de entrada x1 e x2, a saída desejada y1t, ela pode ser também graficada através de um diagrama de dispersão. E o modelo linear, que é o modelo da rede Perceptron, ele vai tentar se ajustar a esses dados da melhor maneira possível. E como é que o Hydro e Hopf propuseram que isso fosse feito? Através de um algoritmo iterativo, né? Mas que utilize como critério de evolução ao longo dessas iterações a minimização de uma função matemática. Então, ao minimizar essa função matemática que tem relação com o erro obtido na saída, né, ao se comparar y calculado com y desejado, é que você faz o ajuste dos pesos e é como se você conseguisse guiar os passos que o algoritmo dá em direção a atingir esse mínimo a cada interação. Uma rede Adaline, né, assim como uma rede do tipo Perceptron, ela também é treinada na forma de aprendizado supervisionado, ou seja, você precisa de pares de entrada e saída desejados. Se você tem duas entradas, você vai ter dois vetores de entrada, se tiver uma saída, vai ter um vetor de saída. E essa massa de dados, que pode estar representada numa matriz, ela é utilizada como os pares de entrada e saída desejados, são os padrões de treinamento para treinar essa rede Adaline, para que ela possa reproduzir o comportamento desejado e o comportamento explícito através desses dados. Ela é também alimentada adiante, ou seja, você propaga os sinais da entrada da esquerda para a direita até a saída y, efetuando os cálculos que nós já vimos, né? Somatório das entradas multiplicado pelos pesos, passou pela função de ativação e gerou o y para um neurônio da rede neural artificial. E esse procedimento de ajuste de pesos e bias, ele é semelhante ao da regra do Perceptron, né? No primeiro momento, trabalhando aí com dados pertencentes ao conjunto dos números reais, eu coloquei alguns exemplos desses vetores para que a gente possa entender como é que seria esse cálculo, né? Então eu tenho uma função aqui e ela vai gerar um y calculado a partir de padrões que são apresentados de x1 e x2 para essa rede neural. E nós vamos comparar esse vetor de y calculado com o vetor de y desejado, que é esse y1t que está representado aí na saída da rede neural, que é o t de target, alvo, né, em inglês, que é o que tem que ser obtido. E a gente tem que medir, através de um vetor de erros, o desvio que existe entre o y desejado e o y calculado. Então, para um vetor ali com 5 amostras, né, tanto x1, x2 como y1t, a gente, ao propagar cada um desses padrões, por exemplo, se tomarmos x1 e x2 como 1 e 2 na primeira iteração, propagando esse sinal, ele resultar em 2,5, nós vamos ver que isso está a meio ponto de bater exatamente em cima do y1t, que é o y desejado, que deveria ser 3 para esse caso. E repetindo esse procedimento com os outros padrões dos valores x1 e x2, nós vamos obter um vetor de y calculado que nós vamos comparar com o y desejado e obter um vetor de erros. O que se deseja é ajustar W1, W2 e bias de forma que o vetor de erros se aproxime de zero. Então, em todas as posições que nós cometemos erro zero, o erro mais próximo possível de zero, que é a situação quando a gente está trabalhando com valores reais, né? Os algoritmos lineares, eles têm dificuldade de conseguir zerar o erro para situações como essa, mas a gente se aproxima bastante de um erro médio próximo de zero,
Isso quer dizer que eu posso ter, por exemplo, valores de erro ali que não sejam zero para cada amostra, mas que na média ele chegue muito próximo ou praticamente em cima de zero. Depois dessa etapa de propagação adiante, onde a gente propaga, compara e calcula o erro, em função desses valores de erro, né, que nós atualizamos os pesos e bias na etapa que nós podemos chamar de etapa backward, que seria de retornar. Então a gente propagou da esquerda para a direita, agora a gente vai voltar da direita para a esquerda, modificando os valores de pesos e bias para poder acertar na próxima passada dos padrões, né? E como é que a gente faz isso? Faz isso utilizando a regra delta proposta por Widrow e Hobbs, né? O objetivo dela é minimizar uma função de erro, que, como eu disse antes, tem a ver com o erro obtido na saída, mas se nós observarmos, para cada amostra n daquelas que a gente calcula, nós obtemos um erro instantâneo fruto da comparação yt menos yc. Esse valor de erro ele tem que ser elevado à potência de 2 e feito o somatório, né, o valor acumulado desses desvios, desses quadrados desses desvios, e para obter um valor médio de erro, dividir pelo tamanho da amostra. Ao executar esse procedimento, o que nós estamos calculando? Estamos calculando um indicador que é extremamente utilizado em redes neurais artificiais, conhecido como MSE, que é o Mean Square Error, ou erro médio quadrático. Ele é utilizado tanto pela rede Adaline quanto para outras redes neurais artificiais para poder nortear o processo de atualização de pesos no algoritmo de atualização de pesos. Então essa regra ela garante que esse erro médio quadrático seja mínimo, né? Através de um processo lá de resolução de um problema de otimização através das derivadas parciais da função de erro médio quadrático em função dos seus parâmetros livres, que nesse caso aqui do problema de otimização são os pesos e bias da rede, esse valor seria igualado a zero, né? Essas derivadas seriam igualadas a zero, fazendo com que você obtenha um modelo matemático que consegue te retornar para cada iteração ali um erro mínimo. E esse processo de atualização ele é utilizado para atualizar os pesos da rede neural. Como que ele faz isso? Ele, em função dessa comparação de yt e yc, ele calcula um termo de erro delta, está representado aí pela letra delta minúsculo, que é a multiplicação desse valor de erro pela derivada da função de ativação do neurônio artificial que ele estiver levando em consideração. Então, pensando numa rede neural artificial de apenas um único neurônio, do tipo Adaline linear, essa função de a derivada dessa função de ativação, ela vai te retornar uma dinâmica que é representada por uma variação de ΔW, que será adicionada ao W antigo, para se obter o W novo, que é fruto da multiplicação da taxa de aprendizagem. Esse parâmetro é um parâmetro novo, né, se comparado da rede Perceptron para a rede Adaline. Ele surge representado pela letra grega alfa, multiplicado pelo delta minúsculo, que nós já sabemos que é o erro multiplicado pela derivada da função de ativação do neurônio, multiplicado pelo valor de entrada associado a esse neurônio. Então, quando a gente está associado também a esse peso. Então, se a gente está utilizando um W1 de uma determinada conexão lá de entrada até um modelo linear para gerar uma saída, e nós queremos atualizar esse W, essa entrada XI é a entrada que está associada a esse peso W. O valor de termo de erro ele é calculado em cima do erro obtido na saída, e a taxa de aprendizado é um parâmetro que é estabelecido, tem que ser um parâmetro próximo de 0,2, 0,1, que ele determina o passo de atualização desse algoritmo, caminhando, né, no sentido de minimizar o erro ao longo das interações. Se você tentar acelerar demais esse passo, esse algoritmo vai ficar zigue-zagueando em torno do mínimo e não vai alcançar a convergência. Se você colocar ele pequeno demais, ele pode demorar demais para atingir esse valor de mínimo. Então existe um valor que é pequeno, e aí por analogia biológica, né, nós podemos supor
que ele tem que ser pequeno, porque os seres humanos, depois de uma certa época, a taxa de aprendizagem deles também é pequena, né? A gente aprende, mas aprende devagar as coisas. Existem pessoas com taxas de aprendizado maiores, pessoas com taxas de aprendizado menores, mas as redes neurais artificiais empiricamente perceberam que você aumentar demais o valor de taxa de aprendizagem não te garante um algoritmo com convergência mais rápida. Esse é um parâmetro importante para se mensurar a eficácia de um algoritmo de otimização. Então esse ΔW calculado em função dessa regra, ele é somado ao antigo e obtém-se o novo. E o mesmo procedimento funciona para o BIAS, sendo que o BIAS é uma entrada fixa em 1 e não uma entrada XI, como está representado aí. Esse processo de atualização dos pesos de um neurônio, a gente pode pensar que ele pode ser extrapolado para os demais neurônios em um caso de uma rede Adaline onde você tem mais de uma saída. Então a gente representou aqui, analisou a rede Adaline com apenas um neurônio. Mas uma rede neural Adaline ela pode ter vários neurônios e todos esses neurônios conectados com as entradas estabelecidas. O que determina a quantidade de neurônios que eu tenho numa rede Adaline é o número de variáveis de entrada e saída que eu tenho no problema que eu estou tentando realizar o ajuste. Então, se o meu sistema que eu estou tentando reproduzir o comportamento com uma rede neural, ele possui 3 variáveis de entrada e 2 variáveis de saída, eu vou conectar essas 3 variáveis em cada um dos 2 neurônios da rede Adaline e cada neurônio vai gerar uma saída. E essas saídas estão relacionadas com essas 2 saídas do meu sistema. Isso cria uma camada de neurônios. Então as redes neurais Adaline, além de serem redes neurais propagadas adiante, né, feed-forward, e de função de ativação linear, um outro elemento importante é que elas podem ter no máximo uma camada de neurônios processadores de sinal, que são esse tipo de neurônios com função de ativação, conjunção somadora, com pesos associados a eles, e gerando saídas. Mais adiante, no próximo vídeo, a gente vai ver a regra delta generalizada, que é para se treinar redes neurais de múltiplas camadas. Essa regra delta generalizada é conhecida como algoritmo de retropropagação do erro, e ele é utilizado para treinar redes neurais que você tem mais de uma camada processadora de sinal. Então, se você associa em série 2 camadas de neurônios, é como se a última camada da rede neural multicamadas fosse uma rede neural de uma única camada, podendo ser treinada, podendo ter seus pesos ajustados pela regra delta, como nós vimos aqui na rede Adaline. Então, isso é um aspecto importante para a gente entender, que para as redes neurais que a gente vai ver adiante, nós já vimos como é que a gente faz para atualizar os pesos da camada de saída das redes multicamadas, porque nós acabamos de ver o comportamento da rede Adaline de uma única camada, sendo ajustada ou treinada pela regra delta. Então, no próximo vídeo a gente vê o algoritmo de retropropagação do erro e as redes de múltiplas camadas.